Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre metamorfose de insetos. Então, antes de a gente começar a nossa aula, eu peço para as pessoas que ainda não são inscritas no nosso canal no YouTube, que se inscrevam e assinem o sininho de notificações. Assim, vocês vão, além do Moodle, vocês vão ficar sabendo quando a gente está postando novos materiais pelas notificações do YouTube. Tranquilo? Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre metamorfose e morfologia de insetos. A gente vai tentar procurar entender um pouquinho como funciona essa mudança de forma desde a fase imatura até a fase adulta. Então, metamorfose ela vem do grego e significa mudar de forma. Então, fica bem claro aqui com uma larva de último instar, de um lepidóptero, passando pela fase de pupa até atingir a fase adulta, que é a última mudança de forma que o inseto vai apresentar. Essas mudanças de formas em insetos, elas se iniciam lá no começo do desenvolvimento pós-embrionário, que é quando esses indivíduos emergem dos ovos, tá? Tanto no caso de larvas quanto no caso de ninfas. Lembrando que larvas é um termo mais usado para indivíduos que apresentam desenvolvimento holometábulo e ninfas, indivíduos que apresentam desenvolvimento hemimetábulos. Já conversamos sobre isso, mas hoje a gente vai tentar reforçar um pouco mais essa nomenclatura, tá? Esses insetos, então essa metamorfose inicia com a eclosão da larva ou da ninfa e termina lá com a emergência do adulto, porque quando atingir a fase adulta, esses indivíduos não vão mudar mais a sua forma. E esse desenvolvimento, essa mudança, esse crescimento desses insetos, tanto holometábulos quanto hemimetábulos, ou larvas ou ninfas, ele é cíclico. Então a gente já sabe que esses indivíduos apresentam um exoesqueleto. E esse exoesqueleto ele limita o desenvolvimento do inseto. Então, para que ele cresça, ele precisa liberar esse exoesqueleto e formar um novo. Durante o processo de formação desse novo exoesqueleto, ele ainda, no seu estágio inicial, ele ainda apresenta uma certa elasticidade. E o inseto consegue se desenvolver, crescer em tamanho, até que esse exoesqueleto perde essa flexibilidade, se torna rígido, e esse crescimento aqui é finalizado até que se inicie um novo ciclo, onde esse inseto vai eliminar esse exoesqueleto e formar um novo, até atingir a fase adulta. Ok? Então, com relação às metamorfoses, nós temos basicamente três tipos: a metabolia, hemimetabolia e holometabolia. Lembrando que os indivíduos imaturos da hemimetabolia eu chamo de ninfas e os indivíduos imaturos da holometabolia eu chamo de larvas. Então vamos procurar entender um pouquinho sobre isso. Pessoal, com relação à metabolia, os insetos eles não apresentam mudanças distintas nas formas, desde o estágio de primeiro instar até a fase adulta. São extremamente parecidos, são muito semelhantes. O que muda de um indivíduo que acabou de eclodir e um adulto? Basicamente, nós temos uma situação de tamanho, tá? Onde os adultos são bem maiores. E além disso, só os adultos são capazes de gerar descendentes. Os imaturos não, isso porque apenas os adultos têm um aparelho sexual maduro em condições de gerar descendentes. E, lembrando, são considerados ametábulos porque não existe uma mudança de forma muito distinta, onde indivíduos já de primeiro instar são semelhantes já aos seus adultos. E a gente observa várias mudanças de instar desses indivíduos. Tranquilo, pessoal?
Uma segunda situação diz respeito à hemimetabolia, tá? Então, os insetos recém-eclodidos, olha aqui uma ninfa de primeiro instar, ela já se assemelha ao adulto. Diferenças externas dizem respeito ao tamanho, a ausência de asas, que as ninfas não têm ou o adulto possui, e novamente, adultos são capazes de gerar descendentes porque têm órgãos genitais maduros, e os imaturos não. Então percebam, uma ninfa recém-emergida, ela já é parecida com o adulto, e ela é um pouco menor do que uma ninfa de segundo, que por sua vez é um pouco menor que sua ninfa de terceiro, e para que essas mudanças aconteçam, essas ninfas aqui, elas têm que liberar o exoesqueleto que a delimita e formar um novo exoesqueleto. Enquanto esse exoesqueleto aqui está em formação, ele apresenta uma certa elasticidade, permitindo com que o inseto cresça em tamanho, tá? E também em peso. E atentem para mais uma coisa. À medida que eles vão se desenvolvendo, a gente já começa a observar aqui, pessoal, o desenvolvimento das asas, que nas ninfas nós chamamos de broto alar, até atingir a fase adulta. Nesse contexto, nós temos aqui um percevejo. A gente já sabe que esse tipo de asa aqui é hemiélitro, porque ela tem uma parte rígida, uma parte membranosa. Já sabemos também que ela apresenta pares de perna do tipo ambulatorial. Tranquilo? Pessoal, então assim, ó, eu recomendo para vocês que deem uma folhada nesse livro da Embrapa que está online. Capítulo 5 trata, por exemplo, sobre pragas de soja, com destaque para insetos fitófagos sugadores. Então aqui nós temos um percevejo, praga de soja, fazendo posturas sobre as folhas. Olha, novamente, ninfa de primeiro, ninfa de segundo, terceiro instar, quarto instar, olha os brotos alares aqui, quinto instar, um broto alar bem distinto, até atingir a fase adulta. E acostume com esse tipo de figura, pessoal, porque ela vai ser muito comum na vida profissional de vocês. Vocês vão receber muito folder ainda de propaganda de produto para controle de pragas, por exemplo, onde eles vão colocar, por exemplo, no folder o ciclo biológico do inseto que é alvo daquele produto, seja ele químico ou seja ele biológico. E conforme o produto que eles vão estar trabalhando, mostrando, apresentando a vocês, eles podem ser mais efetivos no controle na fase de ovo, na fase imatura ou em qualquer fase de desenvolvimento. Então eles vão apresentar esse tipo de situação para vocês. Por exemplo, uma ninfa de primeiro instar vai passar 3 dias nesse período, nessa fase de desenvolvimento, onde ela vai depois desse período abandonar o exúvio, o exoesqueleto antigo e formar um novo, sendo uma ninfa de segundo, uma ninfa de terceiro, quarto, quinto. Desenvolvimento cíclico, lembram disso? Até atingir a fase adulta. Tranquilo, pessoal? Então, vimos ametabolia, onde não tem mudança de forma, hemimetabolia, onde tem um desenvolvimento de forma parcial, onde os imaturos se assemelham aos adultos, e finalizando nós temos uma terceira situação que é a holometabolia, onde a fase imatura não tem nada a ver com a fase adulta. Tá? Aqui nós temos uma metamorfose dita completa, onde o inseto passa por todas as fases que ocorrem dentro de uma metabolia, tá? Que é a fase de ovo, larva, pupa, que só os holometábolos têm, e o adulto. Tranquilo? Pessoal, a gente já viu também que os holometábolos correspondem ao maior número de insetos dentro da classe Insecta. Tá? Se a gente observar isso aqui, pessoal, a gente vai observar que vai verificar que 86% das espécies de insetos existentes, elas são holometábolos, tá? Então nós temos um ovo, larva de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto instar. Aí o imaturo ele vai mudar, tá?
de forma atingindo o que nós chamamos de fase de pupa, e dessa pupa vai emergir um adulto. Tranquilo? Então, a única tipo de metamorfose que apresenta essa fase de pupa nós chamamos de holometabolia, tá? Aqui um outro exemplo bem interessante, uma praga de solo. Novamente, insisto, quem tiver curiosidade, dê uma folhada nesse livro sobre pragas de soja. Então, inseto praga de solo, se alimenta da rizosfera da planta, posturas no solo. As larvas se alimentam aqui na rizosfera e impulpam no solo, da onde emergem os adultos. Se é um indivíduo de solo, primeiro par de pernas do tipo fossorial. Lembram disso, pessoal? Tranquilo? Pessoal, deu para ter uma noção com relação aos tipos de desenvolvimento pós-embrionário, onde nós temos a metabolia, onde imaturos de primeiro instar se assemelham aos adultos. Diferença entre esses indivíduos aqui está associado a tamanho e também a maturação de órgãos sexuais. Já na fase, no tipo de desenvolvimento hemimetábolo, as ninfas também se assemelham aos adultos. Diferença, tamanho, asas, que os imaturos não têm e os adultos têm, e órgãos sexuais também. Adultos apresentam órgãos sexuais maduros, capazes de gerar descendentes, e as ninfas elas não apresentam essa característica. E, finalmente, a holometabolia, que nós chamamos de desenvolvimento completo, onde a fase imatura apresenta uma morfologia totalmente distinta da fase adulta. Além disso, apresenta mais uma fase de desenvolvimento que as demais tipos de metamorfose não possuem, que é a fase de pupa. Tranquilinho, pessoal? Bem suave até aqui. E agora eu vou conversar uma outra coisa com vocês. Falar um pouco sobre a fase larval. Essa, pessoal, é a primeira fase pós-embrionária. Até aqui nada de novo. Ela é caracterizada por intenso crescimento, tanto em tamanho quanto em peso. Quem viu aquele vídeo sobre o bicho da seda, que a gente postou o link lá no Moodle, lá eles vão falar que o inseto, desde o primeiro instar até o último instar, ele aumenta em torno de 50 vezes, eu acho, tanto em peso quanto em tamanho. Se o pessoal fez uma comparação, que se fosse em seres humanos, o último instar nosso daria origem a um indivíduo com quase 50 metros. Vocês teriam uma noção com relação ao aumento de tamanho e peso desses indivíduos ao longo dos instares que eles vão passando. E essas larvas, elas apresentam diversas formas. Percebam aqui, eu apresento para vocês 7 larvas e todas elas com formas distintas. Isso é bem legal. A gente conhecendo isso, a gente sabe diferenciar o que é uma praga, o que é um inimigo natural, o que é um inseto benéfico. E a gente vai tentar passar um pouquinho desse conhecimento para vocês agora. Porque conforme a forma que ela apresenta, ela recebe uma denominação. E essa denominação aqui, pessoal, ela é dada conforme a família que ela ocorre com mais frequência. Vocês já vão entender isso. Guardem isso, tá? Então, a primeira forma de larva que eu quero mostrar para vocês é essa aqui. Tá? Larvas do tipo vermiformes. Por que vermiformes? Elas têm forma de verme. Se a gente for observar aqui, ó, elas são ápodas, ou seja, não apresentam pernas. E a cabeça ela não é diferenciada. Eventualmente nós conseguimos identificar por verificar aonde está localizado o aparelho bucal. Ela é muito característica de uma praga que nós conhecemos como mosca das frutas. Quando a gente for falar de díptera, eu vou tocar mais no assunto mosca das frutas. Mas a mosca das frutas ela tem no abdômen, lembram? Cabeça, tórax e abdômen, elas apresentam um apêndice, que é o ovipositor. Ela vai colocar esse ovipositor aqui, vai introduzir o ovipositor.
vai romper o tegumento do fruto e vai colocar seus ovos na polpa desse fruto. E essas larvas vermiformes, elas se alimentarão da polpa desse fruto. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Moscas de importância agrícola, todas elas apresentam larvas do tipo vermiforme. Se eu estou falando de mosca, eu estou falando de dípteros. Olha só aqui, pessoal. Primeiro par de asas do tipo membranoso. Olha aqui, ó, segundo par de asas, transformados em halteres ou balancins. Apêndice do abdômen, ovipositor. Ela vai colocar esse ovipositor aqui. E daqui de dentro nós temos uma estrutura, um acúleo, que vai fazer a perfuração desse tegumento. E ela vai colocar os ovos na polpa desses frutos. E as larvas se alimentarão da polpa desses frutos. Então, apresentou, pessoal, essa característica. Possivelmente é uma larva de díptera. Tranquilo? Uma segunda situação, pessoal, larvas limaciformes. Larvas limaciformes porque têm forma de lesma. Assemelham-se a lesmas. Elas também são ápodas. E também são larvas de díptera, ou seja, larvas de mosca. De 2, ptera de asa. Lembram disso? Característico de uma família dentro das moscas chamada Syrphidae. E essas larvas aqui, elas são benéficas. E por que elas são benéficas? Porque essas larvas são predadoras, tá? Então aqui nós temos uma larva de Syrphidae se alimentando de um afídeo ou pulgão. Olha aqui, pessoal, 3 pares de pernas ambulatoriais. E aqui no abdômen, lembram dessa estruturinha aqui que nós chamamos de cornículos ou sifúnculos, que eles liberam feromônio de alarme. Então, larvas limaciformes também são larvas de mosca, tá? E elas têm uma característica interessante para nós, porque elas são predadoras. Suave até aqui? Então já vimos 2 tipos de larvas. O que mais que nós temos? Larvas do tipo eruciforme. Pessoal, ela é muito característica de lepidópteros. Quem são os lepidópteros? Borboletas e mariposas. Tá? Então aqui nós temos uma cabeça bem distinta. E elas apresentam 3 pares de pernas torácicas. Lembram aqui, ó? Protórax, mesotórax e metatórax. Então nós temos 3 pares de pernas torácicas. Após o terceiro par, nós temos o abdômen, tá? E os imaturos, essas larvas eruciformes, elas apresentam pernas abdominais. Tranquilo? Então, normalmente essas pernas abdominais, elas estão localizadas aqui, ó, terceiro, quarto, quinto, sexto e 10º urômero. Então, olha só, acabou o tórax aqui, ó. Aqui está a divisão. Aqui nós temos o terceiro par de pernas, localizado no mesotórax. Aqui começa o abdômen. Então, ó, primeiro segmento abdominal, segundo segmento abdominal. Aqui, ó, no terceiro segmento abdominal, nós já temos um par de pernas. No quarto também, quinto também, sexto também. Aí, sétimo segmento nós não temos, oitavo segmento nós não temos. Aqui, ó, o nono segmento é mais curtinho, mas também não temos pares de pernas. E, finalmente, vamos encontrar pares de pernas abdominais lá no 10º segmento. Tá? Essas pernas abdominais aqui, elas são perdidas na fase adulta. Tá? Adultos não apresentam pernas abdominais, apenas as larvas. E essas pernas abdominais aqui, ó, tem uma característica que apenas larvas eruciformes têm.
apenas os lepidópteros, que é a presença de ganchinhos, né? Ou também chamados de colchetes, que auxiliam na aderência desses indivíduos no substrato. Então, se está uma dúvida se é larva de Lepidoptera ou não, se é uma eruciforme ou não, dá uma olhada na presença desses colchetes localizados aqui nas pernas abdominais. Só lepidópteros possuem, tá? Só que assim, pessoal, nem sempre essas larvas eruciformes terão todas essas pernas abdominais, tá? Algumas delas podem apresentar um número variável de pernas abdominais. Então, pode faltar. Então, olha aqui, uma outra larva de lepidóptero. Então, nós temos a cabeça bem distinta. Primeiro par de pernas torácica, segundo par de pernas torácica, terceiro par de pernas torácica. Só que ela não apresenta pares de pernas no terceiro segmento, quarto segmento e quinto segmento. A gente vai encontrar pernas abdominais apenas lá no sexto e décimo segmento. Forma de caminhamento dessas larvas aqui, ó, ela é bem distinto. Tanto é que nós chamamos essas larvas de lepidópteros, larvas eruciformes, que não têm essas pernas abdominais, de medipalmo. Tranquilo? Que elas caminham como se estivessem fazendo uma medição utilizando as mãos, por isso medipalmo. Beleza? Então a gente pode encontrar essas duas situações em larvas eruciformes, larvas características de lepidópteros. E dentro dos eruciformes ainda, nós temos algumas variações bem peculiares, tá? A gente vai observar, por exemplo, a ocorrência de pelos urticantes, tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos a cabeça oculta aqui no meio desses pelos urticantes. Olha só, primeiro, segundo e terceiro par de pernas torácicas. E aqui nós temos as pernas abdominais. Mas a gente verifica essas pelos urticantes utilizados para a defesa do inseto. Podem acontecer também expansões laterais. Tá? Muita gente conhece esse tipo de larva por larva-aranha. A gente sabe que as aranhas apresentam 4 pares de pernas, tá? Mas nada mais são do que expansões laterais. Isso aqui é característico de uma larva característica de uma mariposa. Então, ocorrem essas variaçõezinhas dentro das larvas eruciformes. Um outro tipo de larva que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é esta larva aqui. São larvas do tipo campodeiforme. Por que campodeiforme? Ela apresenta 3 pares de perna extremamente são alongadas. E ela tem uma característica bem interessante para nós como agrônomos, porque elas são predadoras. Então, nesse contexto, essa larva aqui é uma larva de joaninha. E a joaninha é um inseto benéfico, porque tanto na fase imatura, larval, quanto na fase adulta, esses indivíduos são predadores muito eficientes de pulgões, por exemplo, tá? Só que larvas campodeiformes, elas não ocorrem apenas em joaninhas, tá? São coleópteros, cóleo de caixinha, ptera de asa, né? Então aqui nós temos o primeiro par de asas em élitro. Mas elas também ocorrem em outros grupos, como por exemplo, neurópteras, tá? Lembram aqui, pessoal, neuróptera por causa da asa? Então, as larvas de neurópteros, elas também apresentam 3 pares de pernas alongadas. Nós temos um aparelho bucal bem distinto. E o que ela tem em comum, as larvas de neuróptera com as larvas de coleóptera, das joaninhas, é que ambas elas são predadoras e também são campodeiformes. E uma outra característica, elas são muito comuns de serem encontradas nas plantas. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque tem um outro tipo de larva chamada carabiforme. Elas também são predadoras muito eficientes, tá? E aqui tem uma situação.
elas são larvas carabiformes, porque elas são muito comuns em uma família de besouros predadores, chamados de carábide. E tem mais uma característica, diferentemente das larvas campodeiformes, elas ocorrem no solo. Então, elas predam artrópodes no solo. Tranquilinho, pessoal? Elas apresentam 3 pares de pernas, só que elas são esses pares de pernas, eles são mais curtos em um grande número de indivíduos. Só que também os carabiformes são larvas predadoras bem eficientes, tá? Então, olha só o aspecto do adulto e da sua larva. Larva carabiforme e um adulto da família Carábide. Lembra disso que eu tinha comentado com vocês, pessoal, a respeito da nomenclatura das larvas serem dadas conforme a família que ocorre com maior frequência? Adultos pertencentes à família Carábide, larvas do tipo carabiforme, em forma de carábide. Suave até aqui, pessoal. O que mais que nós temos aqui, ó? Larvas do tipo curculioniforme. Então tá. Por que larvas curculioniformes? Porque elas são características de coleópteros pertencentes à família Curculionidae. O que tem de interessante nessa família Curculionidae? Ela apresenta uma modificação na cabeça, um prolongamento, que nós chamamos de rostro, tá? Então aqui nós temos as antenas, tá? Um par de antenas do tipo genículo clavado, aparelho bucal e olhos compostos. Pessoal, essas larvas aqui, ó, se a gente for observar, elas também são ápodas. Tem uma cabeça bem diferenciada, bem quitinizada. Coloração, a maioria das vezes, é branco-leitosa. Características da família Curculioniforme. Essa família Curculioniforme apresenta um prolongamento denominado de rostro, onde estão inseridas as antenas e aqui na sua extremidade nós temos o aparelho bucal. Tranquilo, pessoal? Larvas curculioniforme, características da família Curculionidae. Larvas carabiformes, características da família Carábide. Suave até aqui? O que mais que nós temos? Pessoal, olha que interessante. Larvas escarabeiformes. Eu mostrei essa larva para vocês lá atrás já. Elas são larvas recurvadas formando a letra C. E elas têm uma característica bem legal, que elas apresentam 3 pares de pernas torácicas bem distintas. Coloração branco-leitosa e último segmento abdominal bem desenvolvido. Pessoal, larvas escarabeiformes, muito características da família Scarabeidae. Larvas escarabeiformes, características da família Scarabeidae. Tanto a larva quanto o adulto são insetos de solo. Por que eu sei disso? Pessoal, olha aqui o primeiro par de pernas, do tipo fossorial, tá? Então, o que acontece, pessoal? É muito comum, às vezes, o agricultor chegar para vocês e apresentar algumas larvas. Falar, olha, esse bicho aqui está atacando minha lavoura. Baseado no tipo de larva, vocês podem fazer alguma inferência já. Já teve situações aqui na minha sala de entrar uma pessoa e fazer o questionamento, olha, esse bichinho está atacando minhas plantas. Só pelo tipo de larva eu já sabia o que estava acontecendo. Eu estava atacando o sistema radicular. Por quê? Porque era uma larva do tipo escarabeiforme. Ok? Também já recebi situações aqui na minha sala com o cara trazendo um vídeo de larvas. Eles falaram, essas larvas aqui estão atacando o milho. O que eu aplico? Eu falei, não aplica nada. Porque eram larvas do tipo limaciforme.
E essas larvas limaciformes, na grande maioria das vezes, elas são predadoras. Então, elas, embora estivessem ocorrendo na planta da pessoa, elas não estavam causando dano. Então, percebam, esse tipo de situação vai acontecer na vida profissional de vocês e é interessante vocês terem uma noção desse conhecimento. De boa? Então, tá legal. O que mais que nós temos? Pessoal, larvas do tipo elateriforme. Elas são larvas alongadas, achatadas, corpo bastante quitinizado. Então, é um corpo bem, um tegumento bem rígido. Apresentam pares de pernas curtas, tá? Ocorre no solo. Vulgarmente conhecida por larva arame. Por que é conhecida por larva arame? Porque ela tem o corpo bem quitinizado, ela é bem rígida, ela parece um pedacinho de arame, de fio de cobre, tá? Por que são larvas elateriformes? Porque elas ocorrem com frequência nessa família de besouros aqui, ó, que é denominada elateride, ou elateride, tranquilo? Então, conforme a família que ocorre com maior frequência, tem a denominação da larva. Então, larvas elateriformes, comum em besouros da família Elateridae. Suave até aqui, pessoal? Legal! Está dando para ter essa percepção? O que mais que nós temos, pessoal? Olha só aqui, ó, as larvas elateriformes, larvas de solos comum em insetos da família Elateridae, causando, por exemplo, danos em abobrinha, penetração no coleto da planta. Então, pragas agrícolas relevantes. Dá uma olhada aqui depois, acessa o AgroLink e dá uma olhadinha nas pragas que tem lá. Vamos se familiarizando já com a profissão, pessoal. Suave? Dando continuidade, larvas buprestiforme, comuns de coleópteros da família Buprestidae, tá? Então, olha só, elas têm corpo segmentado. Entretanto, quando chegam aqui, ó, nos segmentos torácicos, nós temos um alargamento, tá? Nos segmentos torácicos destacando-se dos demais segmentos corporais, característico da família Buprestidae. E a gente já consegue observar, olha quanta coisa bacana a gente já consegue observar aqui, ó. Primeiro par de asas do tipo élitro, pernas ambulatoriais. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. É um inseto pentâmero, lembram disso? Antena do tipo serreada. Olha que bacana, pessoal. Quanta coisa a gente já sabe a respeito desses caras. De boas, larvas buprestiforme é comum na família Buprestidae, tá? O que mais que nós temos? Larvas cerambiciforme, característico da família Cerambicidae, tá? Então, elas são semelhantes às buprestiformes. Só que duas coisas acontecem. A primeira delas, elas não têm o último segmento destacado, como no buprestiforme. E além disso, pessoal, a segmentação do corpo ela é mais definida, tá? Então, isso que diferencia larvas do tipo cerambiciforme, características da família Cerambicidae, de larvas da família Buprestidae. Tranquilo? Então, o que diferencia cerambiciformes de buprestiformes é que os cerambiciformes não apresentam os segmentos torácicos mais dilatados, entretanto, apresentam uma segmentação mais definida. Tranquilo até aqui, pessoal? Olha que interessante, uma praga de solo também, Migdolos frianus, um coleóptero, um besouro, família Cerambicidae. No caso do Migdolos, nós temos uma situação de dimorfismo sexual, onde os machos eles apresentam dois pares de asa, primeiro par em élitro, vocês já sabem disso, segundo par membranoso, que efetivamente é o que está associado ao voo. No caso das fêmeas, não, elas apresentam apenas o
élitro, primeiro par de pernas. Segundo par de pernas, primeiro par de asas. Segundo par de asas, elas não possuem, tá? Elas são ápteras. Então elas ficam no solo. No caso das larvas, olha só, pessoal, segmentação bem distinta, aparelho bucal. São pragas de solo, se alimentam do sistema radicular de plantas. Então aqui nós temos um exemplo, tá? Elas ocorrendo, isso aqui é um canavial. Olha que interessante, pessoal, se alimentando do sistema radicular. Consumo de radículas de radicelas. Consumindo radículas e radicelas, você está reduzindo a capacidade da planta da absorção de nutrientes e água. Não acontece a nutrição adequada, nós temos um comprometimento do desenvolvimento dessas plantas. Então percebam elas mais amareladas, de uma área mais saudável aqui de uma área saudável, sem a presença de migdolos aqui ao fundo. Tranquilo? Alex, como é que eu manejo isso? Aguardem o manejo integrado de pragas. O Tião vai comentar diferentes estratégias de manejo com vocês, tá? Pessoal, com relação aos tipos de larvas, tranquilo? Com relação a essa primeira fase do desenvolvimento pós-embrionário, viram quanta informação interessante nós temos? Legal. Pessoal, e agora a gente vai entrar na segunda fase do desenvolvimento pós-embrionário, que é a fase de pupa. É caracterizada por uma aparente dormência, tá? Mas aqui dentro nós temos mudanças absurdas na morfologia do indivíduo, onde não tem nada a ver a fase adulta com a fase larval. E ela é muito sensível, pessoal, a qualquer tipo de injúria ou perturbação externa. Ok? Vamos lá. Pessoal, os insetos holometábulos, porque só a holometabolia apresenta essa fase, eles podem apresentar três tipos de pupas, tá? Nós temos pupas obtectas, exarada ou coarctada. O que diferencia umas das outras, tá? Então, olha só. Deixa eu fazer assim que vai ficar melhor para mostrar. Legal. A obtecta. Os apêndices, eles estão intimamente aderidos ao corpo. A gente consegue, mas ainda assim a gente consegue visualizá-lo, tá? Conseguimos visualizar aqui contorno de asas, conseguimos visualizar contorno de antenas, conseguimos visualizar aqui onde estão localizados os olhos compostos. Então os apêndices, eles estão intimamente aderidos ao corpo. Diferente da exarada. Nós chamamos, além de exarada, ela também recebe o nome de pupa livre. E recebe esse nome porque a gente consegue visualizar todas as estruturas. Olha aqui, pessoal. Terceiro par de pernas. Olha aqui, ó. Segundo par de pernas. Primeiro par de pernas. Aparelho bucal, olhos. Então a gente consegue visualizar nas exaradas todos os apêndices. Então a gente chama de exarada ou livre. E numa última situação nós temos as coarctadas, tá? Onde nós não visualizamos nenhum tipo de apêndice, tá? Então nós temos esses três tipos de pupa: obtecta, exarada ou coarctada. Então olha só, com relação às obtectas, elas são características de Lepidópteros. E existe uma variaçãozinha dentro dessas pupas obtectas, tá? Então vamos lá. Elas podem ser pupas de mariposas ou de borboletas. Como é que eu sei disso? Pessoal, normalmente pupa de mariposa ela é mais escura, ela é colocada no solo ou ranhura de planta e ela tem essa cor aqui para tentar se camuflar no ambiente. Já no caso das pupas de borboletas, elas são mais coloridas e normalmente elas estão aderidas, elas estão presas por um fio de seda em galhos
em folhas, na parede da nossa garagem. Então a gente encontra esse tipo de pupa. E como elas não têm nenhuma estrutura de proteção, elas são chamadas de pupas nuas. Tá? Estou contando isso para vocês porque, além das pulpas nuas, nós temos pulpas que podem ficar abrigadas dentro de uma estrutura que nós chamamos de estojo. Então, o inseto, antes de impupar, ele vai tecer fios de seda misturado, pessoal, a detrito vegetal, seja um pedacinho de folha, sejam ramos, e ele vai formar o que nós chamamos de estojo e vai impupar aqui dentro. E nós temos uma terceira situação, que é o casulo. Aqui no casulo a gente já viu que a pupa, quem assistiu o videozinho, a pupa ela vai tecer um casulo de seda e vai impupar aqui dentro. Então, dentro das optectas temos 3 variaçõezinhas, nuas, que podem ser de mariposas ou borboletas, em estojo e em casulo. Tranquilo até aqui, pessoal? Legal. Temos uma segunda situação que eu já mostrei para vocês, que são as exaradas ou livres. Nas exaradas ou livres, a gente consegue observar os apêndices do inseto, comum em coleópteros e himenópteros, por exemplo. Então, a gente consegue visualizar fase larval. Que tipo de pupa é essa, pessoal? Carambiforme. Aqui nós temos a pupa. Então, nós temos aqui, ó, terceiro, segundo e primeiro par de pernas, apêndices, e aqui nós temos o adulto, tranquilo? Então a gente consegue visualizar esses apêndices, por isso é exarada ou livre. E finalizando, nós temos as coarctadas, onde nós não temos a visualização de nenhum tipo de apêndice. Isso por quê? Porque o inseto ele forma a pupa, tá? E ele ainda está dentro do último exoesqueleto. Então, o que acontece? As larvas, por exemplo, quinto instar, elas impulpam dentro do último exoesqueleto, tá? E aí nós temos a pulpa. Então, a gente não consegue ter a visualização dos apêndices desses indivíduos. Então, é comum em moscas. Então, dípteros apresentam pulpas coarctadas. Então, nós temos aqui a mosca das frutas. Ela vai completar o seu ciclo de desenvolvimento. Quando estiver no último instar, ela vai cair ao solo e ela vai impupar dentro do exoesqueleto do seu último instar. E os apêndices não são visíveis. Pulpas do tipo coarctada. Tranquilinho, né, pessoal? Bem suave. E lembrando, os insetos apresentam um desenvolvimento cíclico, tá? Onde nós temos aqui, ó, um período de desenvolvimento, uma parada de crescimento, sendo isso limitado pela rigidez do exoesqueleto. Entretanto, chega um momento onde vai acontecer a muda, onde esse inseto vai eliminar o exoesqueleto antigo e formar um novo. Enquanto esse novo está sendo formado, ele apresenta elasticidade, permitindo com que o inseto se desenvolva em peso e tamanho. A partir do momento que esse exoesqueleto aqui estiver rígido, há novamente uma parada no crescimento, quando novamente vai acontecer uma nova mudança de instar, onde é eliminado o exoesqueleto antigo, formado um exoesqueleto novo. Enquanto esse exoesqueleto novo ele apresenta elasticidade, ainda vai ocorrer um crescimento. E assim sucessivamente até atingir a fase adulta. E pessoal, atentem que esse controle dessa metamorfose, tá, dessas equidizes, ele é de natureza hormonal. E esses hormônios, eles são produzidos por glândulas
endócrinas que lançam as suas secreções lá na hemolinfa. Lembram da hemolinfa? O sangue dos insetos que circula na hemocele? Então, dentro dessa metamorfose, os principais hormônios que nós temos são esses aqui, ó. Protorácico-trópico, equidisteroides, hormônio da eclosão, hormônio juvenil e o bursicônio, tá? Então, olha só. Os mais importantes, nós temos o hormônio juvenil. E esse hormônio juvenil aqui, ele ocorre nas larvas. Ele promove, ele retém, ele mantém as características larvais. Então, larvas, elas apresentam hormônio juvenil. O segundo hormônio que atua é o protorácico-trópico, ou PPTH. E esse hormônio aqui, ele vai atuar no momento da equidise, no momento da muda. Ele estimula, quando estiver chegando o momento de trocar de exoesqueleto, ele vai estimular algumas glândulas, as protorácicas, a produzirem equidisteroides, sendo o equidisteroide mais conhecido o equidisônio, que na presença do hormônio juvenil ele vai promover a muda, tá? Ou seja, sim, está ocorrendo hormônio juvenil numa larva de terceiro instar. Ele vai promover a muda quando é reduzido esse hormônio juvenil. Então, essa larva vai mudar, por exemplo, do terceiro para o quarto instar, e posteriormente o nível do hormônio juvenil no inseto volta novamente. Ou ele vai promover o desenvolvimento das características promover o desenvolvimento das características do adulto, tá? Quando a gente tiver a ausência do hormônio juvenil. É uma coisa mais ou menos assim, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. O inseto vai passar do quinto instar para a fase de pupa. Percebam, o nível do hormônio juvenil ele cai drasticamente na hemolinfa do inseto. Isso faz com que o hormônio protorácico-trópico, que ele é produzido por células neurosecretoras do cérebro, eles estimulem essas glândulas protorácicas a produzirem equidisteroides. Então, ele é um precursor, tá? Essas glândulas produzindo equidisteroides, sendo que o mais conhecido é o equidisônio. Então, nós vamos começar a encontrar elevados níveis de equidisônio na hemolinfa. Na ausência de hormônio juvenil, nós vamos ter a formação de caracteres do adulto, tá? É uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui nas células neurosecretoras do cérebro, elas estão produzindo o hormônio protorácico-trópico. E esse hormônio protorácico-trópico ele fica armazenado aqui, ó, no corpo cardíaco. Aí esse hormônio protorácico-trópico, o PPTH, ele vai ser direcionado aqui, ó, para as glândulas protorácicas. E essas glândulas protorácicas vão produzir os equidisteroides. Ok? Então, esses equidisteroides sendo produzidos, eles vão atuar exatamente aqui, ó, durante o processo da muda. Porque durante o processo, quando o inseto está em desenvolvimento, não vai realizar a muda, nós temos uma alta produção do hormônio juvenil. Então, o que vai acontecer? Para que o inseto mude de instar, a produção do hormônio juvenil, sendo produzido aqui nos corpos alados, ela vai diminuir e a produção dos equidisteroides vai aumentar. E ela vai atuar exatamente aqui no processo da muda, entre uma fase e outra. Ocorreu, pessoal, a equidise, novamente a gente vai ter a produção do hormônio juvenil sendo elevada, mantendo as características do imaturo. Tranquilinho até aqui? Isso vai acontecer do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto instar, do quarto instar para o quinto instar. Quando chegar no quinto instar, uma outra coisa vai acontecer. A ausência de hormônio juvenil, produção de equidisteroides, favorecendo o desenvolvimento das características do adulto. Tranquilinho até aqui, pessoal? Aí o que acontece? Aqui na fase adulta, essas glândulas protorácicas aqui, pessoal, elas tendem, tá,
como seria o termo? Degenerarem. Só que isso não acontece em todos os insetos. Tá? Então percebam, lembram lá dos ametábulos, onde nós temos mudança de equidizes, uma atrás da outra, temos várias equidizes? Dentro das tissanuras, essas glândulas protorácicas aqui não se degeneram. Então por isso que está sempre a produção de equidizônio e mudança de ínstar. Já no caso dos outros insetos, a tendência é que essa glândula se degenere, não há mais a produção de equidisteroides, tá? E não há mais mudança de ínstar nos insetos. Tranquilo, pessoal? Deu para ter uma breve noção de como funciona isso? Alex, e por que é interessante eu saber disso? Hoje no mercado, pessoal, nós temos alguns produtos, tá? O pessoal erroneamente chama de reguladores de crescimento de insetos, mas o correto é desreguladores de crescimento de insetos. Porque nós bagunçamos o sistema endócrino desses insetos. Tá? Então, nós temos muitos produtos que são baseados, são mímicos do hormônio juvenil, tá? Quanto de equidisteroides, por exemplo. E a gente pode induzir o inseto a mudar de ínstar ou não, no momento em que ele ainda não está preparado para isso. Tá? Isso vai causar uma cascata de eventos que vai levar esses indivíduos à morte. Mas relaxa, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Tranquilo até aqui, pessoal? Galera, deu para ter uma noção sobre o desenvolvimento de insetos, sobre metamorfose? Como recomendação para as atividades de vocês, eu enfatizo a leitura do capítulo 6 do livro de Entomologia Agrícola, Reprodução e Desenvolvimento de Insetos. Entretanto, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem encontrar muito mais assunto dentro daqueles livros que nós colocamos para vocês como referência para essa disciplina que a gente está ministrando ela de modo não presencial, tá? E qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo segunda-feira, das 10h10 às 11h50, terça-feira, 10h10 às 11h50, terça-feira, 13h30 às 15 horas e quinta-feira, 13h30 às 15 horas também. Tranquilo, pessoal? Gente, obrigado pela atenção de vocês e uma ótima semana a todos. Obrigado.